Em maio de 2018, o Ministério da Defesa sediou uma cerimônia para lançar um almanaque da Turma da Mônica. Nos comunicados para a imprensa, as autoridades envolvidas informavam que o objetivo do gibi era divulgar os avanços da tecnologia militar produzida no Brasil. Mas, durante a cerimônia, surgiu uma conversa sobre semear na sociedade os valores das Forças Armadas. Essa é mais uma oportunidade para que os valores cultuados no seio das nossas Forças Armadas possam ser transmitidos às gerações que nos sucederão na missão de construir um Brasil cada vez melhor e digno de todos nós. Normalmente, nada disso chamaria atenção, mas como a publicação chegou no mesmo momento de faixas como essa aqui, aí muita gente ficou desconfiada. E a declaração do Maurício de Souza também não ajudou muito. Através dos quadrinhos, que permitem uma linguagem simples, direta, objetiva e principalmente coloquial, nós podemos falar de qualquer coisa. Na semana da publicação desse almanaque, surgiram várias manifestações de repúdio e de apoio a essa publicação. Todas essas manifestações, que eram fundamentalmente ideológicas, tinham uma coisa em comum. Elas vinham de gente que não tinha tido acesso ao material. Não tinha, porque saíram 100 mil cópias disso aqui, todas distribuídas a alunos de escolas militares. E o Meteoro finalmente conseguiu uma cópia. Vamos lá! No começo da história, o Titi tá meio pensativo. A turma fica curiosa, tentando saber no que ele anda pensando. 3 páginas depois, a gente descobre que ele quer entrar para as Forças Armadas. A Mônica argumenta que ele é muito novo para isso, mas a Magali incentiva e diz que tem um vizinho que pode ajudar. O vizinho é esse cara chamado Nestor. Ele não perde tempo, já sai mostrando os brasões da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Depois de explicar brevemente o papel de cada uma das forças, o Nestor diz que as armas são necessárias, porque muitos países não são tão pacifistas quanto o Brasil. E aqui o gibi começa a listar as ameaças externas contra o Brasil. Invasão alienígena, Apocalipse zumbi, piratas, contrabando, imigração ilegal. Aí o Nestor coloca a farda, é elogiado pela turma e começa a mostrar os maiores feitos da tecnologia militar brasileira. O primeiro item é o SDGC, um satélite militar colocado em órbita em 2013. Esse satélite é apresentado como brasileiro, mas a tecnologia aí é francesa. Até o lançamento dependeu de um foguete francês. Seja como for, aqui a narrativa começa a assumir um padrão. São algumas páginas descrevendo a utilidade do equipamento e, mais tarde, uma ficha técnica. Na sequência, o Nestor conta para a turma que o Brasil investe em submarinos convencionais e também num submarino nuclear, apontando as diferenças entre cada um. O Nestor só esquece de contar para a turma que o submarino nuclear brasileiro anda ameaçado porque o governo parou de injetar dinheiro no projeto. O Nestor também poderia ter dito que, descartando o projeto agora, o Brasil perde os 21 bilhões que já investiu. E se quisesse assustar as crianças ainda mais, o Nestor explicaria que o valor gasto no submarino equivale a 1/3 de todo o orçamento do país para a educação. Mas beleza, talvez o Nestor não tenha esses dados. O fato é que o submarino nuclear ainda não existe. Então o Nestor e a turma embarcam num submarino convencional. Depois disso, eles acabam encontrando uns piratas, que são retratados aqui como os inimigos mais frequentes da Marinha brasileira. Tudo acaba bem e o passeio continua. O Nestor apresenta a fragata Niterói como um dos equipamentos mais modernos de todo o arsenal brasileiro. Isso não está no gibi, mas essa embarcação foi construída na Inglaterra nos anos 70, que você começa a entender por que é que as fichas técnicas não têm datas. O próximo equipamento mostrado pelo Nestor é esse radar. Esse aqui é o primeiro equipamento que aparece no gibi com tecnologia totalmente brasileira. O desenvolvimento do M60 foi rápido e relativamente barato. Com 22 milhões e em menos de um ano, o Centro Tecnológico do Exército conseguiu concluir o projeto.
O desenvolvimento aconteceu ao longo de 2006 e em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, esse radar já estava sendo usado. Aqui o Nestor teve chance de contar vantagem, mas deixou passar. A próxima grande coisa que ele mostra para a turma é o blindado Guarani. Apesar do nome, o blindado Guarani foi desenvolvido pela empresa italiana Iveco. Não faz diferença, porque no gibi ele aparece como mais um representante da tecnologia militar brasileira. E é assim com cada pequeno e grande equipamento das Forças Armadas brasileiras. Talvez o caso mais flagrante seja o desse caça, o Gripen NG. De fabricação sueca, ele gerou constrangimento para as autoridades do Brasil e da Suécia. A compra de 36 unidades desse caça teve momentos suspeitos e continua sendo investigada até hoje. O Nestor não diz isso, pelo contrário, ele usa o caça e todos os outros equipamentos para encher a bola da indústria nacional. Isso fica claro quando a Mônica pergunta quem está desenvolvendo tudo isso. Aí ele responde que é a indústria nacional. E esse é o momento mais crítico, porque aqui o Nestor para de omitir para começar a mentir. E faz sentido que seja assim, quando você olha para essa logo na contracapa. Esse almanaque existe para promover a indústria de defesa brasileira. Despertar o interesse dos jovens pelas carreiras militares parece ser só um objetivo secundário. Tão secundário quanto o Titi, que é o personagem que a história usa para representar esse interesse. Esse tipo de coisa não é novidade na história da Turma da Mônica. Esse outro almanaque também foi distribuído gratuitamente em escolas. Aqui fica sugerido que o conteúdo vai ensinar uma ou outra coisa sobre o uso racional da água. A história até toca nesse ponto, mas dá muito mais destaque para a necessidade de colocar cloro na água. Quando você olha a contracapa, você descobre que a publicação foi bancada pela Abicor, uma associação que representa a fatia da indústria química interessada nesse tema. Esse gibi, aliás, foi publicado no momento em que vários países do mundo questionavam os riscos do cloro e começavam a estudar outras alternativas. Quem olhou para essa capa, lembrou dessa faixa, juntou as duas coisas e ficou paranoico, pode ficar sossegado. Esse gibi só está tentando fazer a gente acreditar numa tecnologia militar que, de fato, o Brasil não tem. Ele não passa nem perto de cogitar os militares como uma opção de poder diante dos problemas da proto-democracia brasileira. E esse não é nem de longe o momento mais ideológico da Turma da Mônica. O momento mais ideológico deve ser esse aqui, nessa edição que foi bancada por instituições financeiras e distribuída em escolas públicas. A Turma da Mônica levanta a tese de que o Estado tem obrigações demais e chega a sugerir que a saúde e a educação pública são erros. Existe quem pense assim. É um direito pensar assim, mas isso não é cidadania, como diz na capa. Isso é ideologia. A gente tem um vídeo inteiro sobre esse gibi e você pode ver, mas só se você quiser. Mesmo antes de ter esse almanaque em mãos, eu não tinha nenhuma expectativa de que ele fosse abordar frontalmente as questões políticas atuais. Eu também ficaria muito surpreso se isso aqui fosse um endosso a esses pedidos de intervenção militar, por exemplo. Eu ficaria surpresa porque isso não combina com nada que o Maurício de Souza gerencia. O Maurício de Souza gosta de segurança, gosta de trabalhar dentro do consenso. E a intervenção militar, sendo filha da polarização política, ela é polêmica demais para o universo dele. Isso fica claro numa entrevista que ele concedeu para o Omelete. Lá, ele disse: não devemos levantar bandeiras. Temos que pegar a bandeira que está passando. Eu não quero me adiantar, mas também não quero perder o bonde. E dessa vez, o Maurício de Souza embarcou no bonde da tecnologia militar brasileira. Só que esse bonde não é brasileiro, né? Mas o problema é só esse mesmo. Poderia ser pior.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no final, como o Danilo Uva. Valeu!